dia. Agora sim, né? Vamos ter um tempo de prelúdio para nós começarmos o culto dessa manhã. Mas antes de nós termos esse momento de orarmos e termos essa primeira conversa com Deus, vamos dizer assim, né? Eu gostaria de convidar você a abrir em Colossenses 1, nós vamos ler dos versículos de 15 ao 20, que é o tom do que nós vamos ouvir hoje, cantarmos hoje. Colossenses 1, 15 a 20. Todos encontraram? Eu vou ler, a versão que eu uso é a NVI, tá bom? Então às vezes tem um pouco de diferença. Vamos ler todos juntos? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o primogênito princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e nele todas as coisas foram reconciliadas, nós com ele, e assim a paz se estabelece. Que bom, né? Eu fico pensando na prática, né? Que é muito bom, porque eu vou seguir a Jesus, então eu tenho um só objetivo, né? Adorar esse Jesus que nos reconciliou, esse Deus que triuno, né? Então para nós, na prática é mais simples, né? Não precisamos ficar buscando tantas alternativas aí que às vezes as pessoas procuram, né? Nós sabemos onde está todas as respostas, nós sabemos onde está a nossa redenção, a nossa salvação, e nós também sabemos a quem devemos prestar culto, e é esse Deus que nós estamos aqui essa manhã. Então, com isso em mente, esse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, esse Deus cheio de amor, que por sua graça nos resgatou, vamos orar, vamos dar aquele bom dia ao Senhor, porque eu posso garantir a você, Ele já estava te esperando aqui, Ele já está ansioso para falar contigo, para receber o seu louvor e a sua adoração. Que privilégio nós temos de fazer isso essa manhã. Vamos orar todos juntos. Porque todas as coisas foram criadas e é o Senhor quem governa sobre todas elas, e nós podemos descansar tranquilos, Senhor. E é a Ti que nós esta manhã queremos derramar nosso louvor,
nossa adoração, também é do Senhor que nós esperamos ouvir. Também é do Senhor que a tua igreja anseia ser edificada, seja moldada de acordo com a sua imagem. Assim queremos, Pai. Que Deus, que seja esta manhã, que o Senhor possa claramente falar aos nossos corações. Também é o nosso anseio que essa manhã o Senhor se sinta elogiado, adorado, que ao ouvir os seus filhos cantando, ao ouvir as nossas orações, ao ver a comunhão da tua igreja que o Senhor formou, o Senhor se sinta também realizado, pleno, alegre, feliz. Essa é a nossa oração. Usa esse tempo, Deus, para a edificação da tua igreja. Nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos cantar ao Senhor. E aí, como sempre fazemos, né? Você fique à vontade para ficar em pé ou sentado. E que você possa, da sua maneira, né, entregar a sua adoração àquele que já, como falei, está te aguardando. O primeiro cântico dessa manhã fala que Ele é soberano sobre terra e céu, Deus absoluto, né? Nós vamos declarar isso? Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Do início. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. vamos do início. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. eu gosto dessa última frase, né? Que é esse amor tão grande que me faz chegar um pouco mais perto do Senhor, né? Me eleva e me amarra, né? Me prende. Tem outra música que a gente costuma cantar, fala laços de amor, né? E fala assim, esse amor me atrai, né? Tu és tremendo. E o próximo cântico que nós vamos cantar essa manhã é um cântico que fala sobre essa soberania também.
acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra, o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável, não há ninguém maior, nem mesmo igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza a ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra, o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra. Glória e honra ao Rei. O levantar das nossas mãos ao Rei. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos declarar que Ele é grande, Ele é exaltado nas nações. Coloque seu coração diante do Senhor para adorá-lo, para dizer que Ele é grande, para dizer que você percebe esse amor que te envolve, para você dizer que você percebe esse amor que é entregue a você todos os dias. Cante ao Senhor: Tu és grande, Senhor, Tu és grande, Senhor. Essa manhã nós queremos te adorar, Deus. Grande, Tu és poderoso, Tu és nosso. Vamos cantar. Grande é o Senhor, digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Tu és a nossa alegria, Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos silêncio. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Vamos declarar, nós queremos agradecer ao Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Terra e céu. Terra e céu. Vamos cantar aquele adorado. Exaltado é Senhor, tão amado. Para aqueles que estão aqui, Senhor, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado, adorado, exaltado é Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adoramos mais uma vez, adorado, exaltado é Senhor, tão amado, nosso desejado, desejado das nações.
Tu és o nosso desejado, Pai. Tu és tão amado por esta igreja, Deus. Tu és tão amado por esta igreja, tão desejado, Senhor. Aceita o nosso louvor, Pai, a nossa adoração. Deus, enche este lugar, enche as nossas vidas, Senhor. Nós queremos continuar cantando e cantando que Tu és adorado, que Tu és grande, que Tu és soberano, que não há outro Deus como o Senhor. Esta igreja te pertence, Pai. A nossa adoração é só para o Senhor, só para Ti. Muito obrigado por esta manhã, por aquilo que o Senhor já está fazendo em nossos corações. Nós também, Deus, queremos dedicar as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas vidas, os nossos trabalhos, os nossos talentos ao Senhor. Nós queremos edificar a Tua igreja, nós queremos apontar para o Senhor, que as nossas vidas sejam como essas placas apontadas para o Senhor, que a maneira com que nós trabalhamos, a maneira como usamos o nosso dinheiro, os nossos investimentos, a maneira como nós planejamos a nossa vida, tudo isso aponte para o Senhor, para a edificação do Teu reino, para a glória do Teu nome, porque Tu és adorado, Tu és exaltado, Tu és dono dessa igreja. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso agir, a prática da nossa fé, como louvor e adoração ao Seu nome. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Bom dia. Que medo. Faz uns 15 dias, mais ou menos, que o pastor entrou em contato comigo, né, perguntando se eu poderia abraçar essa missão de trazer uma reflexão hoje, né? E o pastor foi bem sábio, ele usou a palavra reflexão, né, acho que para tirar aquele peso, ou tentar tirar aquele peso de mensagem do culto dominical, né? Mas vamos dizer que não foi tão fácil, né, pensar num tema, mas estive orando, buscando, jejuando, né, para Deus livrar, assim, de eu falar muita besteira, né, mas eu conto com o Espírito Santo para colocar um filtro em vocês, né, para reter somente aquilo que é bom, somente aquilo que é de Deus, né, porque como humano a gente acaba falhando, às vezes a gente se empolga, né, então que Deus seja manifesto aqui nessa manhã, né, minha oração é também que de alguma forma Deus possa tocar, né, nos nossos corações e que a gente possa estar saindo um pouquinho mais cheios da presença dele, né? E sentada ali me veio, né, de lembrar, o Henrique até falou, né, que na hora da ministração, que você é amado de Deus, né? Então, Dona Cida, o Senhor te ama, né? Caneco, o Senhor te ama, né? Tony, Elisa, né? Dona Terezinha, Kaoro, Deus ama você, né? Deus ama você. Você consegue perceber esse amor? Você se sente amado por Deus? Né? Estar aqui, o fato de você estar aqui é a manifestação do amor de Deus, e Ele quer nos lembrar nessa manhã que nós somos amados. Então eu vou tentar trazer uma reflexão, ainda o pastor falou assim, o tema é livre, né? E vou compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, assim, na minha experiências, né? Experiências que eu tenho tido com Deus, tá bom? Vamos orar? Mais uma vez. Senhor, nós queremos
te agradecer pelo teu amor, agradecer, ó Deus, pela tua misericórdia que nos mantém vivos. E obrigada por esta manhã, porque a gente pode desfrutar desse amor, ó Pai. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Que o Senhor possa me livrar, Deus, de ser uma pedra de tropeço, né, nesta manhã. E quero contar com a Tua misericórdia também, Senhor. Que se há alguma coisa boa em mim, é o Senhor. E eu peço que isso seja transmitido para os irmãos nesta manhã, neste dia de culto e adoração ao Teu nome, Pai. Toda honra, toda glória a Ti. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Então eu queria pedir para vocês abrirem Atos, capítulo 8. Do versículo 26 até o versículo 40, a gente vai ler. Então, Atos, capítulo 8, versículo 26 até o versículo 40. Então, fazendo só lembrando, né, de onde que a gente está falando aqui. Então, a gente está no Novo Testamento, certo? Já se passou os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Os evangelhos, eles terminam com a morte e ressurreição de Jesus, basicamente. E aí, em seguida, vem o livro de Atos, né? O livro de Atos, ele inicia com a ascensão de Jesus para o céu. E aí ele deixou uma ordem para os discípulos, né? Que permaneçam em Jerusalém até que o Espírito Santo venha, né? E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Foi isso que Jesus falou ali no começo, no capítulo no livro de Atos, né? E foi isso que aconteceu. Os discípulos esperaram, ficaram ali orando. E aí a gente pode usar a nossa mente fértil, cinematográfica, né? Que fala assim que aonde eles estavam orando veio um vento impetuoso, né? E o Espírito Santo veio como línguas de fogo e tocou nas pessoas. As pessoas começaram a ficar cheios de Espírito, né? Falando em outros idiomas. E assim, naquele local em Jerusalém, que coincidiu com Pentecostes, né? Tinha muitos judeus de outros países que foram até Jerusalém para adorar a Deus. Para adorar a Deus. E esses judeus, né, começaram a ouvir os cristãos falando e orando naquela língua do país dele. Então eles ficaram impressionados. E assim abriu uma oportunidade para os discípulos de Jesus compartilharem de Jesus. Então foi algo assim bem, né, algo surpreendente, digamos assim. Então a palavra foi lançada e a igreja foi crescendo. Eu ainda estou em Atos, tá? No comecinho, antes do capítulo 8. E aí o que aconteceu? Teve um discípulo chamado Estevão, que ele foi apedrejado, ele foi morto por causa de Jesus. E a partir daí começou uma perseguição. Então os discípulos de Jesus, eles foram dispersos, assim como Jesus tinha falado, né? Vocês vão falar do meu amor em Jerusalém, que eles estavam lá, e depois na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E foi isso que aconteceu. Então, com a morte de Estevão, começou uma perseguição e fez os discípulos de Jesus, com exceção dos 12 apóstolos que permaneceram em Jerusalém, né, todos os outros discípulos se dispersaram. E aí, nesse capítulo 8, no verso 4, fala: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. No versículo 5, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Então olha só quem que apareceu na cidade de Samaria: Felipe, né? Então Felipe
por causa da perseguição, chegou na cidade de Samaria. E aí eu quero pular para o versículo 26. Aí eu vou pedir para vocês me acompanharem. Então, versículo 26 do capítulo 8 de Atos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ou seja, volta lá para Jerusalém, né? O anjo falou para Filipe. Continuando, versículo 27. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca, e em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? Versículo 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem que o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vocês já tinham lido essa passagem alguma vez? Né? Eu queria focar tanto no eunuco etíope como no Filipe. Né? Primeiro vamos focar no eunuco etíope. Então ele, né, aqui a gente pode ver, e aqui na minha Bíblia é confirmado no comentário, que ele não era judeu, né? Ele não era descendente, assim, geneticamente do povo judeu, mas era um não judeu, um gentil, né, que creu no Deus dos judeus, né? Ele reconheceu aquele Deus como o único e verdadeiro. E eu acho que ele levou isso tão a sério que ele foi até Jerusalém para adorar o Senhor, como fala ali no versículo 27, né? No versículo 27. Então, para adorar a Deus. Thank you so much. Graças. Então, ele era, assim, alguém que estava levando a sério. E não somente isso, né? Aí, continuando, fala que na volta, na sua carruagem, que como ele era tesoureiro de uma rainha, imagino que não era qualquer carruagem, né? Eu acho que era a carruagem. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, que inclusive nós temos na nossa Bíblia, certo? Ali no Velho Testamento. O que me chama a atenção aqui? A sede desse eunuco, esse não judeu, a sede em querer conhecer mais a Deus.
ele não tinha tradição judaica, ele não teve aqueles mesmos ensinamentos, né, como todo judeu tem, os meninos principalmente, né, de decorar a Torá, se não me engano, né? Ele não tinha essa tradição, mas ele estava ali se esforçando para ler, e ele estava lendo a passagem de Isaías 53, versículos 7 e 8, ou seja, não era uma passagem muito fácil. Tanto é que ele teve dúvida, né? Quando ele falou com Filipe. O profeta está falando de quem? Né? Dele mesmo e de Jesus, né? Então, eu vejo assim o esforço desse eunuco, essa disposição dele de parar, ler a Bíblia, a palavra de Deus, e tentar entender, né? E quando ele entende o que aquela passagem quer dizer, eureka! Né? A vida dele muda. A palavra vai de encontro com ele. A palavra de Deus surpreendeu o eunuco, né? E aí eu queria, não, assim, antes de eu fazer minha pergunta, né? Surpreendeu tanto que mudou o dia dele, né? Ali, se você olhar no versículo 39, no finalzinho fala, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Então aquele encontro com a palavra de Deus, assim, trouxe uma energia nova, sabe? Assim, uma vida nova, uma disposição nova. E no caso do eunuco, não somente essa vibração, né? Mudou a vida dele. Mudou de tal forma que ele mesmo teve a ousadia de falar para Felipe, tem água aqui, será que eu posso ser batizado? Ele teve iniciativa, não foi nem Felipe que perguntou, você quer ser batizado? Não, foi o eunuco, ele falou, tem água aqui, será que eu posso me batizar? Daí Felipe fala, olha, se você crer com o seu coração, você pode. E aí o eunuco, eu imaginando, né, sem hesitar, com a boca assim, cheia, fervorosa, ele falou, né, ali no versículo 37, creio, e ele fala certinho, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele ficou convicto. Não sei se eu estou conseguindo transmitir, mas vocês percebem assim o impacto que foi dele se dispor em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia? Ele foi impactado, ele ficou fascinado, ele foi surpreendido pela palavra de Deus. E aí vem minha pergunta, qual foi a última vez que você foi surpreendido pela palavra de Deus? Quando você estava lendo, aquela palavra veio e te deu um estalo. Você consegue se lembrar desse dia, desse momento, dessa passagem, né? E eu tenho tido essas experiências com Deus, de ser impactada, dessa palavra vir ao meu encontro e de dar o estalo. Poxa, Deus fez isso nessa situação. Como Deus é soberano, né? Um exemplo, se você quiser abrir ali em Atos 16. A gente está estudando o livro de Coríntios, a gente está estudando as cartas de Paulo, lá nos estudos de terça-feira. Aliás, todos estão convidados, né? A gente está seguindo a vida de Paulo de forma cronológica, e aí no meio das viagens missionárias ele vai escrevendo as cartas para Gálatas, Tessalonicenses. E aí a gente estava revendo a segunda viagem missionária de Paulo. E aí conta mais ou menos nesse capítulo 16. Então Paulo já tinha passado ali na região da Galácia, né? Visitado algumas igrejas. E aí fala que ele queria ir para a região da Ásia. Então vamos ler o versículo 6 até o versículo 10. Então é nesse contexto, ele está na segunda viagem missionária, já passou ali na região da Galácia e ele tem outros planos em mente. Então vamos lá, versículo 6, Atos 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, na Ásia. Essa província da Ásia é onde ficava Éfeso,
né, a igreja de Éfeso. E essa igreja de Éfeso era uma igreja estratégica, porque era como se fosse a capital dessa região chamada Ásia. Não é a mesma Ásia de hoje, né? É a Ásia da época dos romanos. Então, Éfeso era a capital. Então, Paulo tinha essa intenção de abrir uma igreja em Éfeso e aí atingir as regiões periféricas. Mas olha só, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Não é uma coisa meio estranha, né? Tipo, humanamente falando, era uma estratégia muito boa, né? Paulo queria ir para uma cidade grande, estruturada, né? E fazer dali o polo para ir para as outras cidadezinhas e falar de Jesus. Mas não é meio contraditório? Poxa, Paulo estava com aquela boa intenção de pregar o Evangelho, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo, né? Num primeiro momento, assim, me causou, sabe aquela... Você fica pensando, por quê, né? Aí, continuando. Então, como ele não pôde entrar na região da Ásia, versículo 7. Quando chegaram na fronteira da Mísia, eu não sei se tem um desenho aí na Bíblia de vocês, mas na minha tem. A região da Mísia, ela fica um pouco mais pro norte. Então, por exemplo, Galácia está aqui, Ásia está aqui, Éfeso está aqui, e a Mísia e a Bitínia estão aqui em cima. Então, ele não conseguiu entrar na Ásia, então ele tentou entrar aqui na Bitínia. Mas olha só, de novo, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, os impediu. De novo, gente, né? O Espírito de Jesus não deixou ele pregar a palavra de Jesus lá naquela região. Aí, versículo 8. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Olha só, né? Deus não revelou antes para Paulo, enquanto ele estava ali na Galácia, né? Eu acho que Paulo com certeza deve ter orado, deve ter buscado de Deus, né, o próximo passo. Eu não sei o que Paulo ouviu, se ele ouviu alguma coisa, ou por ser racional, ele pensou, vou para a Ásia, porque é capital, está na mesma região. Eu não sei o que passou na cabeça de Paulo, mas com certeza ele fez com temor e tremor a Deus. Ele tentou chegar na Ásia, não deu certo. Tá, não deu certo, o Espírito Santo impediu. Tentou ir lá para Bitínia, também não deu certo. E aí ele falou, e agora, né? Aí ele fez uma parada ali em Troade, né? Que fica aqui mais ou menos. E acho que ele começou a pensar, e o próximo passo, né? E nisso, o Espírito Santo deu a ele uma visão, né? E aí ele deveria ir para Macedônia. Para Macedônia é a região que tem a igreja de Filipenses, depois Tessalonicenses. Descendo, depois tem Atenas e Coríntios. E ele faz exatamente esse trajeto. E nesse trajeto ele vai abrindo igrejas, né? E nesse dia que eu estava lendo, assim, não é que a palavra saltou literalmente, mas deu aquele estalo. Eu falei, uau! Nem sempre, né, que a gente assim, a gente já pensou isso, né? Mas ver isso na Bíblia é diferente, pelo menos foi para mim, né? Eu já tinha lido essa passagem, sei lá, zilhões de vezes, mas não dessa forma, né? Assim, o Espírito Santo agiu. Paulo com certeza foi zeloso, ele fez o plano dele, mas Deus tinha outros planos. Não era tempo de dos Efésios ouvirem da palavra de Deus, não era tempo da Bitínia, embora Paulo achasse, mas no cronograma de Deus, o tempo era da Macedônia e da Acaia, né, de Tessalonicenses, dos Filipenses, dos Coríntios ouvirem a palavra de Deus, né? E assim, isso me impressionou de tal forma, né, assim, de ver a soberania do Pai, né? Então, esse é um exemplo dessas experiências que eu tenho tido. Eu poderia ficar falando assim outras. No meu treino, né, gente, eu fiquei treinando a pregação, fiquei imaginando todo mundo aqui sentado e como ia falar, né? E nesses meus treinos, assim, eu me empolgava e ia, né?
falando das minhas experiências, mas não é para falar de mim, né? Das minhas experiências. Mas foi só um exemplo, né? Assim como uma palavra simples, né? Mas o Espírito Santo pode nos impactar, né? Se a gente está com o coração aberto, está com o coração disposto, né? Mas um exemplo assim, que vai além o estudo da Bíblia, na verdade pode ir além, né? A Bíblia é a nossa referência, certo? Deus pode falar com a gente através de um relacionamento com pessoas, com a igreja. Deus pode falar com a gente através da natureza, não é verdade? Mas a Bíblia sempre vai ser o nosso parâmetro, né? Então a Bíblia é o nosso guia, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia, o estudo da Bíblia, ela não se limita somente em ler os versículos, mas estudar os contextos na qual ela foi escrita e como ela foi formada também é surpreendente. Então, um exemplo. Vocês já ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto? Algumas cabeças, né, estão fazendo assim. Manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, os teólogos falam, né, a ciência fala que foi uma das principais descobertas do nosso tempo, da nossa era aqui, né? Para vocês terem uma ideia, eles foram descobertos na década de 40, mais ou menos entre o ano 46 a 48. Só que eles não foram descobertos propositalmente, com os arqueólogos ali escavando, procurando. Não, gente, Deus ele é tão assim, surpreendente, que olha só o que falam nos relatos, né? Esse ano de 46, 48 foi logo após a Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que na Segunda Guerra Mundial os judeus foram assim massacrados, né? E era um tempo em que a ONU então decidiu a formação do Estado de Israel. Mas ainda Israel não era totalmente dos judeus, né? Tinha aquela guerrinha entre os muçulmanos, os árabes, né? Enfim, nesse contexto, né? Lá na região do Mar Morto, na região de Qumran, sei lá, não sei pronunciar direito, né? Vivem beduínos, né? Igual na época de Abraão. Então eles têm os rebanhos deles lá, os beduínos moram no deserto, cuidando do rebanho deles lá de cabras. Vocês acreditam que tinha uma cabra ali muito espoletinha e fugiu do rebanho e entrou numa das cavernas ali daquela região. E aí o seu dono, o beduíno, foi atrás desse cabrito aí, dessa cabra, e viu que ela entrou na caverna, pegou uma pedra e jogou na caverna para chamar a atenção dessa cabra para sair. Quando ele joga a pedra, ele ouve o barulho assim de a pedra acertando tipo uma cerâmica, um vidro, que assim, né, numa caverna é estranho. Então ele entrou e ele encontrou uns vasões assim, umas jarras, sei lá, com uns rolos lá dentro. E ele, né, como todo ser humano, queria ganhar um dinheiro com aquilo. Falou que ele viu que era uma coisa bem antiga, né? E ele pensou, eu vou vender isso no mercado negro e vou conseguir um dinheirinho extra. Tentando resumir a história, né? Ele vendeu. Alguns desses manuscritos foram parar nos Estados Unidos e caiu na mão de estudiosos hebraístas, né? E eles viram que esses manuscritos não era qualquer coisa. Eles viram que eram trechos do Velho Testamento. E com a aplicação dos métodos científicos, como escrever a letra, né, se ela é mais inclinada, se ela é mais assim, mais assado, que eu não vou saber dizer para vocês, eles viram que a forma de escrever era de um formato antes da vinda de Jesus, antes de Cristo. Então, hoje, assim, aí depois que descobriram que esses manuscritos vieram do Mar Morto, aí viram que não era uma caverna, que eram 11 cavernas que continham esses manuscritos e que a datação era bem antes de Cristo.
Hoje os manuscritos do Mar Morto, que continuam sendo pesquisados, eles são a prova mais antiga, até agora, né? Vai que se descobre depois outros, mas hoje ainda são as provas mais antigas do Velho Testamento, né? Então, isso é legal porque mostra assim, para quem achava que a Bíblia é inventada, né, que foi inventada depois que Jesus veio para criar todo o enredo, na verdade caiu do cavalo, né? Porque a ciência já está bem estabelecido que esses manuscritos são antes de Jesus. Então as profecias do Velho Testamento que apontam para Jesus, elas são reais, né? A gente acreditava, claro, mas para os ateus isso se tornou uma prova. E eu fico pensando, poxa, Deus usou uma cabra espoletinha para entrar numa caverna. Eu não sei vocês, mas eu fico assim, gente, que coisa mais engraçada, né? Nosso Deus, ele é muito criativo, né? E só mais uma história, né? Não tem a ver comigo, mas que me impressionou, né? Lendo o livro de Daniel, acho que vocês vão lembrar, né? Do sonho que Nabucodonosor teve, aí que tem aquela estátua, que a cabeça era de ouro, o tronco de prata, a cintura de bronze, ferro, aí os pés era ferro misturado com barro, né? Tudo aquilo simbolizava os impérios que iriam dominar o mundo, certo? E aí foi o Império Babilônico, Persa, grego e romano. O ferro com barro significa a cultura romana nos dias de hoje, né? Mas vamos nos ater nesses 4 impérios. Aliás, vamos nos ater nos 2 últimos impérios, Império Grego e Império Romano. Quando a gente fala assim de império, né, vem aquela coisa negativa de opressão, de tipo, o pessoal perde um pouco a identidade. Os judeus estavam em perigo de perder a identidade deles, né? Porque uma nova cultura, uma cultura grega estava vindo, estava dominando, né? E soa muito negativo, e é negativo, né? Há sofrimento, mas dentro desse sofrimento, Deus, ele é tão soberano que usou os gregos para trazer uma língua, tipo como é o nosso inglês hoje. Com o inglês a gente vai para qualquer lugar do mundo. Então, naquela época, com a invasão grega, a maioria passou a falar grego. Então, isso permitiu que alguém que era ali da Turquia conseguia falar com alguém que era da Itália, por exemplo, né? Então, a língua grega, ela se tornou bem difundida, né? E isso facilitou o quê? Todo mundo entendendo grego. O anúncio da palavra facilitou a disseminação do evangelho. Depois dos gregos vieram os romanos, né? A gente vê aí as diversas séries, né? Netflix, os filmes. O Império Romano foi bem assim violento, né? Tinha as arenas ali dos gladiadores, algo bem terrível. Mas eles fizeram coisas boas, como por exemplo construção de estradas. Graças às estradas, para os discípulos de Jesus ficou mais fácil ir para outra cidade levar o evangelho, né? Então, apesar de ser algo ruim, Deus agiu no mundo, né? E isso é uma coisa que me impressiona quando você começa a comparar a história do mundo com o que está aqui na Bíblia, né? Bom, já estou me empolgando demais aqui com os exemplos, mas eu estou falando isso para mostrar que como surpreende quando a gente lê a palavra de Deus, né? Quando a gente dá essa chance para Deus ministrar para a gente, né, aquilo que Ele tem a dizer. E eu queria mais uma vez perguntar, né, qual foi a última vez que a palavra de Deus te impressionou, te surpreendeu, né? Eu não estou falando isso por puro conhecimento por conhecimento, mas quando eu sou impactada pela palavra, assim, me faz adorar a Deus com mais convicção, vai aumentando assim a magnitude. A gente sabe que Deus é infinito, né? Mas quando você lê, cai a ficha, né? Dá aquele clique, parece que assim, você aumentou um pouquinho da noção dessa grandeza de Deus, né?
E isso enche o nosso coração, isso traz vida, isso nos dá forças quando nós somos provados, né? Por exemplo, eu acho que é isso que talvez na pandemia eu não fiquei apavorada, sabe, assim. Acho que a gente tinha muitas razões, né, para ficar assim preocupado, né? Mas assim, me veio uma calma, me veio uma paz de que Deus está no controle. Seja uma coisa ruim, seja uma coisa assim trágica que poderia e aconteceu, né? Mas aquela segurança que eu pude testar, pude provar, assim, vendo, né, na palavra de Deus, me deu uma certa estrutura para não ficar louca, digamos assim, né, com a pandemia, né? Então, isso é muito importante. Então, é isso que eu vejo no eunuco. Ele sendo impactado, sendo renovado as forças dele, né? E por ter a iniciativa de estar com o coração aberto para estudar a Bíblia, né? Segundo personagem, Filipe, né? Filipe, vocês viram, ele era um discípulo já de Jesus, então ele conhecia Jesus, ele conhecia o caminho, e ele já estava naquela etapa de anunciar o caminho. E graças a Filipe, à disposição de Filipe, o eunuco ele foi abençoado, porque sozinho o eunuco não estava conseguindo entender a palavra, né? Sozinho ele estava naquela dúvida, com uma passagem mega difícil, né? Mas Filipe sentou com ele, explicou, né? Anunciou o evangelho. E olha só a experiência de Filipe, né? Depois que ele batizou o eunuco, no versículo, capítulo 8, né? Estou no capítulo 16. Voltando lá no capítulo 8, Filipe, no versículo 39, fala assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ou seja, Filipe já estava em outra categoria, né? Ele foi simplesmente levado pelo Espírito, sumiu, virou fumacinha e apareceu em outra região. Então, Filipe já teve uma outra experiência com o Espírito Santo, né? E aí, eu queria perguntar para você, né? Hoje você está falando dessas duas pessoas, né? Então, porque Filipe, algum dia já foi como eunuco, alguém teve que ensinar ele, né? E aí ele mesmo foi tendo as experiências com Deus, e aí ele chegou no nível de falar de Deus para outras pessoas, né? E aí fica a minha pergunta, mostrando esses dois personagens, você se identificou mais com quem? Com o eunuco ou com Filipe? Vou colocar um terceiro personagem, o Nem. Você não se identificou nem com o eunuco ou nem com Filipe? Não precisa responder em voz alta, pode me responder mentalmente, mas gostaria que você refletisse, né? Porque os dias de hoje, infelizmente, a gente sofre muitas distrações, né? A gente, tirando os mais jovens, né? Os adultos, assim, tem muitos problemas para resolver, não é verdade? Com o trabalho, financeiramente, com a família, né? De cuidar dos nossos pais, de cuidar dos nossos filhos, de cuidar dos nossos netos, né? De cuidar da nossa saúde física, saúde mental, né? Saúde de relacionamentos, é muita coisa. A gente sem querer vai se distraindo e talvez sem querer a gente acaba ficando no nem, né? Se aproximando mais no nem, do personagem nenhum nem outro, né? Porque talvez a gente se acomoda, não, porque a gente é tão esforçado para fazer bem as outras coisas, né? Acho que é injusto falar a gente se acomoda, né? Na verdade, a gente canaliza as nossas forças, talvez naquilo que está mais incomodando, mais gritando, né? Onde a gente é mais pressionado, né?
E eu queria incentivar, na verdade, vocês a serem teimosos e persistirem no estudo da Bíblia, né? Eu estava lendo esses dias sobre sermos produtivos. Em tudo a gente tem que produzir. Só que essa produção está fazendo a gente meio que morrer, né? Está fazendo a gente adoecer, que a gente tem que fazer... Onde está as nossas mãos, a gente tem que produzir. Tem que ser melhor aluno, tem que passar no vestibular, tem que ganhar dinheiro, né? Tem que ser dos pais infalíveis, filhos infalíveis, né? E a gente vai se perdendo. Então eu realmente queria te incentivar vocês e a mim mesma, porque é uma disciplina, né? É fácil a gente abrir mão, mas juntos, um incentivando o outro, vamos dar a oportunidade para Deus nos surpreender através da palavra de Deus. Tem tanta coisa que eu ainda não sei, né? Mas eu tenho certeza que dando, entre aspas, essa chance para Deus nos falar através da palavra, eu acho que Deus vai fazer maravilhas em nós, né? E aí a gente vai poder ser um eunuco que busca, que tem sede, que não está entendendo, mas vai atrás. E aí também, depois que a gente entende, a gente pode se tornar um Filipe para ajudar o outro, né, a entender e aí formar novos Filipes, né? E aí a gente ir aí pelo mundo, né, anunciar, a viver o Evangelho de verdade, né? Para encerrar, queria passar com vocês 2 textinhos. Efésios capítulo 4, versículo 14 até 16. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, não sejamos mais como crianças, né? Mais uma pergunta para a gente se avaliar. O quanto que eu tenho amadurecido espiritualmente, desde quando eu me converti? Como você classifica? Você se classifica? Você acha que você amadureceu? Você acha que você é um cristão maduro? Ou ainda mais como uma criança, espiritualmente falando, né? Não tem problema se por acaso você se avaliou como talvez imatura espiritualmente, né? Não tem problema. Mas a partir de hoje, vamos tentar amadurecer. Vamos tentar sair dessa região de só receber, só receber papinha da palavra de Deus. Vamos tentar amadurecer, crescer para poder comer comidas mais sólidas da palavra de Deus, né? E ser cristãos maduros, porque eu tenho certeza que você quer ser bênção para Deus, né? E você, nenê, ou você, idoso espiritualmente, Deus te ama igualmente, né? Mas assim, se você quiser retribuir o Senhor com a sua vida, se você quiser servi-lo, eu acho que crescendo, amadurecendo, você vai ter um serviço mais efetivo para a glória dele. Ele vai continuar te amando, me amando igualmente, sendo bebê espiritual ou sendo maduro, né? Mas assim, a nossa posição, tipo, de querer agradar a Deus, eu acho que se a gente for amadurecendo, eu acho que a gente vai fazer um trabalho melhor para Ele, né? E o último versículo, para finalizar de verdade, né? É João 1. Porque, concluindo, uma frase final assim, meu desejo é que, e tenho certeza também que é o desejo de Deus, é que você seja surpreendido
pela palavra de Deus, que você seja constantemente fascinado pela palavra de Deus. E em João 1, versículo 1, nos fala quem que é a palavra de Deus. Quem é essa palavra? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Talvez na sua versão esteja verbo, né? A palavra em grego é logos. Verbo, a palavra. A palavra é Jesus. A palavra é o próprio Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele está falando de Jesus. João está falando de Jesus. Jesus é a palavra. Então dê chance, né? Eu não sei sinceramente se eu posso usar essa analogia, mas assim, dê chance para que a palavra, Jesus fale com você. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Não é para ler apenas para cumprir a sua meta de final do ano, né, de 2022. Eu quero ler a Bíblia toda em 2022. Particularmente, para mim, eu diria para você, não precisa ler a Bíblia em um ano, mas rumine, estude, reflita, deixa a palavra te impactar, né? E dê essa chance para o Senhor nos surpreender. Eu quero dar essa chance a mim mesma, né? Eu quero ser surpreendida por Deus e eu torço muito para que vocês também se permitam ser surpreendidos. Posso só falar mais uma coisa? Eu sei que eu estou empolgada falando, né? Eu acho assim que a igreja como instituição, ela tem sido muito boa para nos ensinar como viver na prática a vida de cristão, né? Como aprender a descansar em Deus, como ser boa esposa, como ser cheio do Espírito Santo, assim, buscando os dons espirituais, né? A igreja é boa para nos ensinar nisso, mas eu acho que a igreja como instituição também tem falhado em como ensinar a ler a Bíblia, né? Por exemplo, a contar melhor quem são os personagens. Por exemplo, você sabe me dizer quem que é Amós, né? Sabe me dizer quem foi Oséias? Em que período que estava? Está no Velho, está no Novo? Está antes de Davi? Está depois? A gente, né, fica meio perdido. Então, acho que a gente tem falhado, né? Então, que Deus toque no nosso coração para que a gente possa melhorar essa estrutura, para nos equipar, para sermos cristãos sérios, né? E não somente saber viver, mas saber manusear a palavra, tá bom? Eu quero concluir com isso. Quero agradecer também vocês, né, por terem a paciência de me ouvir. Desculpa se eu excedi demais o tempo. E então eu vou pedir para o Kaoro, vou repartir assim a responsabilidade do Kaoro, para o Kaoro orar, já finalizando o culto. Pode ser? Vamos ficar de pé? Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pela Lena que trouxe, Deus, esta palavra para cada um de nós. Obrigado pelo desafio, ó Deus, que o Senhor tem nos colocado, Pai, de não apenas ouvir a tua palavra, mas de estudar, de entender e de praticar, ó Deus. Obrigado, Deus, capacita e abençoa a vida de cada um aqui, Senhor, para que no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nos nossos trabalhos, na escola, onde quer que a gente esteja, que possamos ser testemunhas do Senhor, Pai, e que a Tua palavra, Pai, possa fazer sentido nas nossas vidas, que não seja apenas uma história, não seja apenas
parábolas, religião, mas seja o nosso estilo de vida, Senhor. Seja a nossa verdade, aquilo que a gente acredita. Muito obrigado, Deus, te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus.